sou arquiteto, sou membro da Sociedade Numismática Brasileira e hoje vou apresentar um tema que para mim é muito apaixonante, que é a moeda macuquina, mas não só a moeda macuquina, sino ela com seus maravilhosos carimbos. Espero que vocês gostem e a ideia disto é o início, para quem nunca viu, para quem não conhece, de uma área que eu acho apaixonante dentro da numismática e para quem já conhece, uma continuidade. Bom, moedas macuquinas. O que são moedas macuquinas? Segundo a Wikipedia, o nome macuquina é conhecido na Espanha e na América, a parte espanhola totalmente, como tipo de moeda cunhada grosseiramente, manualmente, com golpes de martelo. Um método que se usava desde o século XVI até o século XVIII. Existem diversas opiniões em quanto ao nome. Algumas pessoas, algumas publicações falam que o nome vem de uma palavra árabe, macuqui, que significa aprovado ou sancionado. Outros afirmam que provém da expressão quechua, indígena americano, que fala macaicuma ou macaipina, depende da pronúncia da região. E se referia à fabricação de golpes de martelo também, e que tem outra terceira vertente que fala que vem de um nome que vem de uma tribo de escravo africano. Para mim, sinceramente, pelo que tenho estudado e pela configuração geográfica de onde surgiram as macuquinas, eu estou com a segunda opção, que vem da expressão quechua de macuquina. São moedas cunhadas a martelo. Acrescentando um pouco, esta parte só existiram macuquinas em prata e ouro, não na parte dos cobres, por exemplo. E, bom, vamos um pouco de história. Naquela época, desde o princípio da colonização americana pelos espanhóis, nesta parte, vamos ter que falar de como se baseava o sistema monetário, a monetização. Não era como hoje, que o dinheiro é fiduciário, ou seja, ele vale, depende do que nós acreditamos que vale. Não. Aqui nesta época valia pelo peso do material nobre, a prata ou o ouro. Então, os principais valores mais caros eram os escudos, era de ouro, os reais, que vinha da prata, e alguma outra moeda muito rara em cobre ou vejão, que era vejão de prata baixa, muito baixa, de muito pouca quantidade de prata, que era aquela que circulava mais com os escravos, os indígenas, que eles inclusive chegavam e jogavam fora porque não valia nada. Mas era o que mais circulava, era a prata. A cultura universal, as nações, estados precisavam cada dia mais de dinheiro, de meio circulante, porque todo o comércio interno e externo se dava por isso. Não existia, evidentemente, outro tipo de dinheiro. Então, para você comprar dentro da tua cidade qualquer coisa, precisava moeda. Para fazer comércio exterior, você mandava o galeão a outro país, ou mandava a carga por mula a outro vizinho e pegava a mercadoria. E aí ia circulando toda esta moeda. Elas foram originárias de México. A primeira casa da moeda americana foi a do México. Então, antes deste tipo de macuquina que aparece na imagem, tinha um que era os Carlos e Juana. Só que ele, mesmo que tecnicamente são macuquinas, não se considera macuquina, porque a qualidade de
de cunhagem era muito boa, a copela era bem redondo, era bem certinha. As macuquinas, o que importava era o peso. Então o copel era cortado, tinha um muito gordo e pouca área, tinha um muito plano, tinha um relativamente redondo, tinha um quadrado e tinha um que tinha uma forma totalmente irregular, dependendo do que sobrava do recorte do metal, da prata. Então, estas moedas, quando chegaram os espanhóis na parte de América, as primeiras grandes minas foram as do México, explotadas. E essa prata era mandada por toneladas, literalmente, para fora. Então, portanto, essa prata chegava na Europa e geralmente era derretida e cunhado moeda peninsular, que chamava, moeda melhor, outra prata. E, por outro lado, chamo por que carimbar? O surgimento deste carimbo no mar mundial se deviu a vários fatores. Na época, século XVI, bem antes, mudava o valor do dinheiro. Era mais fácil botar um carimbo, que já vou explicar o que, do que cunhar uma nova moeda. Por outro lado, um país chegava um lote de moedas, era mais fácil que pegar, fundir, cunhar outra moeda, botar um carimbo com a característica desse país. Passava a ser moeda do novo país que carimbava. Ou por diferentes circunstâncias que faziam falta. É interessante como até revoluções ao longo da história, grupos revolucionários, para falar que eu conquistei tal país, pegava moeda e carimbava com um carimbo X. Então, isso um pouco porque os carimbos, bem resumido, surgiram. Isto está nas palestras anteriores, bem mais sobre carimbos brasileiros de prata e de cobre, que eu já apresentei na sociedade. Bem mais, mas hoje o importante é que vamos tratar mais o carimbo nas macuquinas. Aqui temos uma peça espanhola de Potosí, pela terminação da cruz, carimbada com carimbo coroado de 60, português ou brasileiro. Então, essa peça, que no início foi espanhola, do virreinato, de toda a Espanha, como pertencia, neste caso do Potosí, passou a ser portuguesa brasileira, porque já tinha um carimbo que mudava, além do valor, a nacionalidade. Você identificou aí já como Potosí? Eu não acompanhei, como é que você sabe? Potosí, sim, porque nessa época, pelo estilo de moeda, existia México e Potosí. Sim. Só que, por características das macuquinas mexicanas, todas as macuquinas mexicanas, na cruz, ela é finalizada por um ponto. E as de Potosí não. Entendi. Então já com isso dá para saber se é Potosí ou é México. Legal. Isso é na parte de si de... Legal. Bom, carimbo é qualquer funcionamento parcial, muito importante a palavra, sofrido por uma moeda que seja para lhe dar curso legal. Então, se pegar a moeda desmonetizada ou de outro país e se carimbava para falar que este novo está valendo, ou é deste país, para mudar o valor. No caso do cobre brasileiro, o carimbo escudete mudou o valor, unificou, duplicou o valor facial da moeda base, ou alterar qualquer aspecto ou característica que lhe fosse peculiar. Este é um reverso de um carimbo de Minas, também que foi uma moeda de 8 reais espanhola, carimbada para valer 960 e de novo passar de possessão espanhola para possessão brasileira. Aquela também, como escudete. Aquela não mudou de nacionalidade, mas sim mudava de valor com aquele carimbo.
un ejemplo de que es carimbo. Funcionamiento parcial. O patacón, que es Total. un funcionamiento total, significaría recuño. No es lo mismo que carimbo, es diferente. Vemos que un funcionamiento que también muchas veces tenía la misma característica, mas no es lo que vamos a conversar hoy. Bom, para começar, como já falei um pouco, a macuquina era o que seria o dólar, o euro hoje. Era a moeda mundial. Os 8 reais espanhóis, principalmente, era a moeda mais cobiçada do mundo pela qualidade da prata e pela quantidade que circulava. Era impressionante, ela chegou literalmente a todas partes do mundo. Então, o que acontecia? No final do século XVI até o início do século XX, bem agora, existia o galeão da Manila, que se chamava, que era uma grande embarcação que ia desde a parte do domínio espanhol, levava dinheiro para comprar, dinheiro e mercadoria para comprar e trocar por mercadoria asiática. Então, se levava moeda para a Ásia, se trazia tecido, qualquer tipo de especiaria, de mercadoria. Para esse comércio foi muito interessante, foi muito importante para a coroa espanhola, só que os comerciantes chineses, ele não era outro caractere, era outro sistema de divisão da moeda e além de circular muita moeda de prata verdadeira, que normalmente era 925, creio que a prata entrou nessa época, das primeiras, existia muita falsificação de época para enganar. Então, o que eles faziam? Cada comerciante chinês ou asiático, se fala chinês, colocava o que seriam as shopping marcas, que eram esta série de caracteres que estamos vendo aqui, de carimbos, como assim. Tem uma época também que se você circulava aqui em América, no mundo, com dólar, a nota, que você ia a trocar nota, tinha um pequeno carimbinho, as notas de dólar, não sei se vocês perceberam. Isso era uma validação do comerciante de que essa é verdadeira e quem me deu é X, que passou para mim. Circulava mais ou menos assim. Então, se carimbava, tem moedas que não dá para ver a moeda base, tanto carimbo que tem moeda, que inclusive uma do patacón, que é uma moeda hindu, que veio e foi cunhada como patacón. Imagina, ela saiu daqui ela foi da Índia, passou com certeza por algum porto espanhol, chegou a Brasil e foi cunhada como patacón. Este é o contrário. De aqui te falo de América, porque o Brasil não produz, não cunhou macuquina. Este é da América Espanhola exclusivamente. Circulou muito na Ásia. Então, este shop bar, teve uma palestra também no evento passado, que se falou de Station Mart, tem catálogo, tem tudo, e isso se considera um carimbo particular, porque é feito por um comerciante. Ela não mudava, neste caso, porque por ser particular o carimbo, não era um carimbo do Estado chinês em si. Então, esta não mudava a nacionalidade da moeda, nem o valor da moeda. Era simplesmente este carimbo é um método de comprovação de que a prata era verdadeira. Essa prata, tem uma época que estas moedas eram muito desvalorizadas aqui para o colecionador, hoje em dia estão muito procuradas. Mudou todo esse conceito. Quando se começou a estudar e ver por que eram estas marcas, não era sempre vandalismo, sino era para uma validação da moeda. Então, estamos falando que começaram
século XVI, bem no início da macuquina, e terminaram no século XX, ou seja, agora há pouco. Bom, vamos ao segundo polo mais importante de descobrimento de prata da história da humanidade, que inclusive tem uma frase muito famosa de Frei Reginaldo Lizarraga, que fala: quem não ha visto Potosí não ha visto las Indias. O sea, quem não conhece o Cerro Potosí não conhece o que chamamos hoje de América, porque era aquele Cerro Potosí, era uma montaña gigantesca que hoje em dia já não tem 10%. Inclusive, foi tanta prata que se tirou de aqui que mudou o ratio ouro-prata, que antigamente o ouro valia 1 e a prata, perdão, 8 reais era um escudo, ou seja, era 8 a 1. O sea, 8 gramas de prata era 1 de ouro, 8 onças de prata era 1 de ouro, que chegou a valer 16 de prata por 1 de ouro, ou seja, A quantidade era muito grande. a quantidade era muito grande, que te valorizou a prata em 50% de tanta prata. A montanha era prata, né? A montanha é prata ainda. Era prata. Mas era prata A pura. montanha era prata. Tem esta parte. Bom. E aqui começa a parte que eu acho mais interessante, que as letras coroadas. E como eu falo, nem todo foi medido, ou seja, nem todo foi perfeito. Entre os anos 1641 e 1648, moedas frágeis começaram a ser cunhadas em Potosí, chegando à península neste ano. E isso deu um problema para a Espanha muito grande, porque perdeu a credibilidade total nas suas moedas. Então, se enviou uma corte de inquisição, inclusive para Potosí. Roda foi executado, que era o ensaiador, o prefeito da cidade, o que seria o prefeito hoje em dia, seria o vice-rei, foram executados, e a moeda no início se tentou devaluar de 8 a 6 reais, mas não foi aceitado. O que faz a coroa espanhola? Manda um decreto que todas as casas de cunhagem, não casas de moeda, e oficinas de cunhagem, aplicassem um carimbo para falar: esta moeda de esta época, feble ou não, vale 6 reais, a de 8, e a de 4 vale 3 reais, ou seja, devaluação de 25%. Agora, nessa época, a comunicação não era rápida, demorava muito tempo, e não tinha um cunho específico que falasse: bom, o cunho tinha que ser assim, assim, assim. E se falou bastante, você tem um cunho com que cobra o quinto real, que também a coroa espanhola cobrava, assim como a portuguesa depois. Apliquem. Se não tiver, pegue um orfebre e aplique o cunho do orfebre. Basicamente, isso era o que falava a resolução. Aqui surgiu, quase todos tinham uma coroa circundada por um círculo em curso, normalmente com uma letra. Essa letra não tem a ver nada com a inicial do monarca, nem com o ensaiador, nem com nada. Simplesmente uma letra que é um cunho punzón, verdade, que estava nessa oficina. Se recolheram quase todas as moedas, de 8 e 4 reais, e se recunharam. Paralelamente,
a de 2 reais, a de 1 real e de medio real, no. Por quê? Porque essas não saíam de aqui da América, porque era de circulação dia a dia, se é febre ou não. Prata, febre é aquela que não tem a pureza declarada, é menos pura do que se declara, então, por isso, mas como naquela época, repito, era valor do metal o que valia, então dio esse problema e se mandou. Esto surgiu com o ensaiador Zambrano e Roda, foram dois. É o livro que estamos comentando de Roberto Mastalí, que tem 5 volumes para este moeda. Então, é uma moeda muito escassa, é uma moeda que quase não circulou. Por quê? Quando ela se cunhou, que se recolheu, que se embarcou num galeão, ele afundou. E até agora há pouco, nos anos 1980 e pouco, se começaram a extrair, conseguir algumas peças desse naufrágio, desse peixe. Então é uma moeda extremamente rara de ser achada. E nos demonstra um evento muito importante para o mundo, não só para Potosí, que foi a parte de escândalo de Potosí, que já quem coleciona moedas, quem mexe com macuquinas, deve conhecer pelo menos de referência, que foi essa, principalmente foi Roda e Zambrano que tiveram implicados nesse caso. Então, esta moeda, com este carimbo, continuava sendo espanhola, mas foi. O que aconteceu depois? Que ninguém aceitou, além de que esse carimbo não chegou quase a circular, praticamente não chegou a circular, ninguém aceitou, as próximas tiveram que fundir e refazer. Bom, chamam-te também letra coroada, ou letra coronada, resello coronilla, las cajas reales que aplicaban, disminuía el valor facial en, como está falando, en 25%, y surgen en 1652, sobre moeda de 84 reais cunhada a partir de 1641, que fue que se descubrió posterior, pero se descubrió que ya desde esa moeda estaban dando problemas con más plata. Y este outro carimbo tem a letra F com... desculpa, isso. Se vocês veem, tem uma com a letra F, com um carimbo incluso, tem uma com a letra R, tem sem letra, e se vem a marca de fundo do mar de peso, a maioria é assim. Então, estas são quizás, estão consideradas uma das melhores peças desta. Tem 3 tipologias básicas que foram estudadas de estes carimbos. Sem letra, só com coroa e letra, e as especiais. As especiais, em vez de ser um círculo com pontos e círculos circunscritos, vem ou com retângulo, ou com quadrado, ou que não tem uma coroa, assim, que chama uma coroa primitiva. Isso no slide da direita, o primeiro. Então, eles são extremamente raros, especiais. Normalmente, especiais máximo de cada tipo, dentro deles, subtipos tem 2, 3, 4 peças conhecidas no mundo. Então, são, quizás dentro de macuquina, é o carimbo mais impressionante, mais interessante e com mais história. Bom, vamos a continuar a voltar agora para Centroamérica. Estávamos em Sudamérica, Centroamérica.
Em Guatemala não tinha Casa da Moeda até 1633. 32, na verdade, mas começaram a cunhar em 33. E se usava moeda mexicana, porque Guatemala nessa época pertencia a México, e a moeda potosina porque tinha muito relação comercial com Potosí, que entrava a Guatemala e depois carregava para o Caribe, para Santo Domingo, essa parte. E se usava muito o cunho, a moeda como já é peruana, se cobrava o quinto real da coroa. O que é importante muitas vezes para a coroa era cobrar os impostos, igual como hoje em dia, mais ou menos. E por isso se colocava este carimbo, que é o que se chama em Guatemala comumente de moculón. É um carimbo, dentro do carimbo centro-americano, é o que eles consideram mais importante e mais raro também. São muito poucas moedas conhecidas. E se reselhou, se carimbou somente moeda de R$2 e de R$4 com este carimbo, que eram os valores normalmente que mais circulavam dentro do grande comércio aí. A moeda de R$8 era muito mais difícil. Esta moeda foi em 1600, normalmente se acredita que foi carimbada em 1662. O sea, faz muito tempo. Né? A moeda de Guatemala também tem uma característica: 90% estão com um buraco. Por quê? Primeiro, para poder levar, amarravam uma corda e botavam. E segundo, eles usavam uma espécie de colares e para ostentar. Então eu tenho foto que não vou mostrar aqui, mas colares cheios de macuquinas. Estamos falando de 1700 até 1900, porque a macuquina em Centroamérica circulou até 1900 e pouco. Circulou muito. O sea, estamos falando de 1600, 700, 300, 400 anos, uma moeda circular. A moeda estava muito gasta, então quase todas têm. Se você quer colecionar macuquina centro-americana de Guatemala, esqueça, porque vai ter que colecionar com furo. O moculón, como falei, tem várias também características estilísticas, todas tem com a parte baixa totalmente curva, a parte baixa reta, tamanho, porque era um carimbo muito, que não dava para utilizar muito. Primeiro era muito pequeno, ele estragava muito rápido, era golpe martelo também, e tudo isso era aberto e durava, segundo estudo, mais ou menos se falam até 300 moedas, cada uma. Então era nada. Abria, carimbava, mexia, carimbava. Eu gosto muito desta moeda, adoro colecionar ela. Recomendo para quem queira fazer uma coleção interessante.